Aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica com nossa live de domingo. Eu quero fazer uma breve explicação, talvez o termo não é explicação, mas apresentação. Primeiro, a academia é para treinar a vida espiritual. Segundo, ela é baseada no encargo que Deus me deu em função dos dons que Deus me deu de ser engenheiro civil geotécnico e a atribuição de propósito de fomentar o empreendedorismo geotécnico, pois eu sou guiado pelo Espírito Santo para ser engenheiro civil geotécnico. Cristão verdadeiro, para diferenciar do cristão nominal, que diz que é cristão, mas não conhece Cristo. E produtivista, o sistema é produtivista porque entendemos que qualquer um de nós tem que dar resultados. Resultados no plano horizontal, que é poder sobreviver. O resultado é a vida, comida, casa, enfim, as coisas que Deus vai nos dar. Nós temos que fazer a nossa parte, nosso resultado. E no plano vertical é edificar Cristo. Passamos a semana toda, na parte da manhã, orientando buscadores que possam estar interessados em desenvolver o empreendedorismo geotécnico, ou seja, os nossos dons como engenheiro civil geotécnico, a nossa experiência de 35 anos sendo passada, servindo a quem vier buscar. Assim como Deus, à medida que a gente busca Deus, ele está aberto para que o Espírito Santo dele habite o coração e o Espírito Santo guia a nossa vida. No plano horizontal, eu guio aqueles buscadores que querem desenvolver o empreendedorismo geotécnico. Hoje a nossa empresa, que já fez todos os trabalhos de engenharia civil geotécnica no campo de prestação de serviço, onde e acompanhamento de obra. Hoje ela se foca na parte de fazer ensaios e no CQP. CQP, controle e qualidade de produto geotécnico. E aí nós temos a oportunidade de ensinar a muitas pessoas buscadoras e temos parceiros para fazer sondagem, coleta de amostra, ensaios de laboratório, e outras questões da engenharia civil geotécnica. É isso. Colocamos uma série de atividades, estão todas descritas nos vídeos lá no canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano. Todo dia das 16 às 17 estamos disponíveis para fazer workshops gratuitos para fomentar, treinar, orientar os buscadores no empreendedorismo geotécnico. Na gestão cristã, todo dia das segunda a sexta, temos atividades do empreendedorismo geotécnico, né? 3 partes. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós estamos dando continuidade à parte de ensaios laboratório. No sábado, nós temos a mentoria, que é a transformação da mente, ponto alto da semana, para ver o que nós mudamos a nossa mente naquela semana. Transformação da mente no cristão é todo dia. Então, nos encontramos aqui no sábado para ver a transformação da mente. E é o que eu venho fazendo há mais de 2 anos aqui no âmbito da internet. E no domingo comemoramos, honrando a mesa do Senhor, que é a cruz. Ainda essa semana eu falei para uma pessoa que ela era uma cruz na minha vida e as pessoas se sentem ofendidas por isso, mas é um equívoco. A cruz aí é a cruz de Cristo e todo relacionamento nosso
traz circunstâncias que nós temos que aprender. E esse é o significado de quando eu falo que é a cruz. Porque eu aprendo com a pessoa. Eu aprendo com os meus filhos. E como se relacionar, aprendo com os meus parceiros. Quando a gente vê o problema dentro da gente, não no outro. E isso é a atitude de um cristão verdadeiro. Bom, mas sem mais delongas, vamos passar aqui para o vídeo que nós vamos estar assistindo hoje, eu estudando hoje, que é esse que eu vou colocar na tela. E do Germano Araújo, lá de Goiânia, que faz parte do grupo da Assembleia lá, do Luiz Fontes. Vamos ouvir, então. Por que nos reunimos todos os domingos, irmãos, diante da mesa do Senhor? Daí, por que nos reunimos aqui todo domingo? Ele vai explicar muito melhor do que eu. Se nós analisarmos a doutrina da mesa, nós entenderemos que aqui nós só fazemos duas coisas. Apenas duas coisas. A primeira, fazer isto em memória de mim. Então, existe uma pessoa central nessa mesa. Existe uma razão pela qual nós estamos aqui. E a razão é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o motivo de estarmos aqui. Louvado seja o Senhor. Por isso, não há outra pessoa a quem nós damos nossa atenção, nossa honra, nossa glória, nosso louvor. Ele é o motivo de estarmos aqui. Fazemos isso em memória dele. Amém? Mas existe uma segunda coisa que nós fazemos também nessa reunião. A segunda coisa é porque, ao fazer isso, nós precisamos expor a sua morte. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, proclamais, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, existem duas razões muito importantes para estarmos aqui nessa manhã. A primeira, estamos aqui por causa da pessoa do Senhor. Amém? A segunda, estamos aqui para expor, para proclamar uma morte que nos deu vida. É por causa dessa morte, é por causa da entrega dessa pessoa maravilhosa que nós podemos nos reunir aqui nessa manhã, que nós podemos louvar, cantar, comer e beber dessa mesa como convidados. Nenhum de nós aqui... Tá vendo? É espiritual. Somos convidados. É espiritual. Para estar diante da mesa. Espiritual. Que pese que lá tem uma mesa e tem alguma coisa que simboliza o pão, a carne, né? A carne, melhor, e o sangue. Né? E todas as igrejas por aí estão fazendo isso. Agora, o problema é entender isso espiritualmente. E são poucos. Todo mundo faz, mas não sabe muito bem o que está fazendo, qual o significado. E esses preletores toda hora alertam a própria Assembleia deles para isso. Vamos ouvir. É um penetra. Muito pelo contrário. Cada um que está aqui nessa manhã é um convidado do Senhor. Então se sinta acolhido por Ele, porque a sua graça maravilhosa nos alcançou. Louvado seja o Senhor. E nosso encargo nessa manhã é dentro dessas duas esferas na qual a mesa do Senhor é para nós, a pessoa do Senhor e a morte do Senhor. Meu encargo nessa manhã é falar um pouco sobre essa pessoa maravilhosa. E eu espero que diante da mesa do Senhor nessa manhã, nós possamos ver o Senhor. Nós possamos contemplar o Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos para vermos mais das belezas e glórias de Cristo. Louvado seja o Senhor. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Cântico dos Cânticos. Tá? Por favor, Cântico dos Cânticos. Em algumas Bíblias deve estar Cantares de Salomão, né? Mas é Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Nós vamos ler capítulo 5, versículo 9, até o capítulo 6, versículo 1. Tá? Capítulo 5, versículo 9, até o capítulo 6, versículo 1. Então, vamos ler pausado, acompanhando todo o contexto, porque o nosso encargo nessa manhã é fazer uma exposição desse texto
para que a gente possa ver mais das belezas de Cristo. O que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos ordena por pleno testemunho? O meu amado é alvo e rosado. Ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto à corrente das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como canteiro elevado de plantio de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios